qual é a origem da culpa? Vamos falar sobre culpa nesse vídeo aqui? Olá, eu sou Fabiana Santos e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que chegou para mim na minha página do Facebook. E a pergunta foi a seguinte: Olá, Fabiana, tudo bem? Você poderia fazer um vídeo explicando a origem da culpa? Por que tem certas pessoas com características ou temperamentos em que esse sentimento destrutivo aparece? E como eliminar essa crença negativa? Muito obrigada. Então veja bem, olha que interessante, eu vou começar pelo fim. Você diz assim, como eliminar essa crença negativa? Então nós estamos falando não de uma crença, nós estamos falando de uma emoção, de um sentimento, de algo que é físico em você. Todas as vezes que a gente falar sobre emoção e sentimento, você sente culpa, concorda? Você sente. É físico, é real. Você realmente está sob o efeito de hormônios, de compostos bioquímicos, isso é real. E é importante colocar dessa maneira. Por quê? Porque facilita o entendimento de como resolver. Você me diz assim, como eliminar essa crença limitante? Então, e eu te respondo então, para ficar bem claro e explícito, que culpa não é uma crença limitante. Culpa é uma emoção, é um sentimento, que sim pode vir de crenças que te limitam. Uma crença limitante é o quê? É uma crença que está restringindo você de conseguir o que você quer, que está incomodando, que não está te servindo. Porque a gente tem inúmeras crenças, infinitas crenças. O tempo todo a gente está, inclusive, formulando novas crenças. E algumas nos servem, outras não nos servem. E mesmo essas que são limitantes hoje para você, em algum momento elas serviram. Senão você não teria formulado essas crenças, ok? Muitas crenças limitantes que a gente formulou para nos proteger. Então, só para ilustrar aqui, para ficar bem claro o que é crença e o que é emoção. Se você acha que os homens não prestam, isso é uma crença. Você estabeleceu isso, é uma decisão que você tomou de ter esse pensamento, de ter essa opinião. Foi uma conclusão que você chegou e que certamente te serviu para você se afastar de algum homem, de algum relacionamento que não estava te fazendo bem. Concorda? Agora, essa crença continua te servindo? Provavelmente não. Ela deve estar te limitando a ter um relacionamento maravilhoso como você deseja ter. Tá me entendendo? Então, a crença ela teve uma utilidade em algum ponto. Mesmo as crenças que são totalmente inúteis para você nesse momento. Então, sim, a culpa ela pode vir de coisas que você acredita. Do tipo, eu tenho que agradar todo mundo. A crença é, eu tenho que agradar todo mundo. E aí, quando você fala um não e a pessoa tem uma reação esquisita, você se sente culpado. Ok? Então, você tem um pensamento e aquele pensamento causa em você uma emoção que é a culpa. Então, a culpa, nós estamos nesse vídeo aqui falando sobre a origem da culpa vem de algo que você acredita? Sim. Uma coisa só? Não. Um monte de coisas podem te causar culpa. Um monte de coisas que você acredita podem te causar culpa. A culpa é uma emoção social. A gente aprendeu a culpa. E por que a gente aprendeu a culpa? Porque ela socialmente nos ajuda a prevenir certos comportamentos que auxiliam, amparam, norteiam a nossa vida em comunidade. Então a gente não pode sair por aí interferindo na vida do outro ou fazendo maldade com as pessoas. E quando a gente fez isso sem saber, alguém nos alertou e provocou na gente um sentimento de, meu Deus, olha o que foi que eu fiz, que é a culpa. Então a gente aprendeu a culpa em algum momento quando a gente cometeu algum deslize nesse sentido, no sentido de atingir a esfera do outro.
E aí, o que é que a gente faz? A gente internaliza esse movimento e começa a se culpar em relação a nós mesmos. Essa culpa, ela não tem muita serventia. A culpa em relação ao que a gente faz para prejudicar o outro, essa serve para a gente, porque realmente nós estamos vivendo em sociedade, nós vivemos com outras pessoas. E a gente precisa, de fato, respeitar os limites dos relacionamentos, da liberdade do outro. Então, quando você faz alguma coisa errada mesmo em relação a outra pessoa, essa culpa, ela é real, ela serve. Pelo menos socialmente ela serve. Ela facilita o convívio social, digamos assim. Mas quando você procrastina e se sente culpado, qual é o valor social disso? Vamos pensar. Eu procrastinei, eu não fiz o que eu queria fazer. E as consequências são tão somente para a minha vida. E agora eu estou me sentindo culpada. Está entendendo como você internalizou esse movimento do que você faz para o outro agora em relação a si mesmo? Só que, qual é a utilidade disso? Você tem essa internalização, você faz esse movimento, por quê? Para prevenir certos comportamentos seus. Então, eu vou me sentir bem mal agora, que é para, da próxima vez, quando eu pensar em enrolar, eu não enrolar. Entendeu? É daí que vem a maior parte da culpa que a gente sente. Porque hoje em dia, a gente erra socialmente? Erra, mas a gente provavelmente não erra tanto quanto a gente erra com a gente mesmo. Ou pelo menos a gente acha que erra. A gente diz, eu errei comigo mesmo, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu enrolei aqui, eu comi aquele negócio que eu não devia ter comido. Entendeu? E aí vem culpa, 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 culpa. Mas essa culpa que agora você internalizou e que você direciona a você mesmo, ela passa por um processo de condenação, concorda? Julgamento e condenação. Então você julgou, eu estou errado, condenou, eu vou me torturar me sentindo mal. Então é uma punição. De certa maneira, quando você se culpa e não é a culpa social, você está se punindo para prevenir um comportamento semelhante no futuro. Mas, honestamente, funciona? Pensa comigo, funciona? E você já deve estar respondendo que não funciona, porque você só fica ali vivenciando, experimentando aquele mal-estar e o resultado disso é muito ruim. Em resumo, não funciona mesmo, não funciona. Essa culpa, ela não faz sentido estar aí. O ideal é que você aprenda com o processo. Você errou? Como é que você pode não errar da próxima vez? Ao invés de se punir para prevenir. Entendeu? A punição não vai prevenir o seu erro em relação a si mesmo. Se é que foi um erro de fato, se é que você não está sendo mega, ultra, julgador e rigoroso em relação a esse seu erro, que pode não ter sido um erro mesmo, concorda? Será que foi um erro mesmo? A gente precisa aprender a desenvolver a compaixão em relação a nós mesmos. E é dessa maneira que você vai conseguir parar de se punir tanto. Entendendo que, ok, não deu certo dessa vez, você podia ter tido uma performance melhor? Tá, melhor em que sentido? Melhor como? O que eu posso aprender com essa experiência? Esse tipo de reação é muito mais útil para você do que a punição e a culpa. Entendeu? Você me perguntou da origem da culpa e eu falei aqui sobre várias questões que estão relacionadas com a culpa para ficar bem claro. A culpa que realmente vale a pena sentir, se é que a gente possa dizer isso, porque ela nos leva a um pedido de desculpas e realmente a prevenir certos comportamentos, que é a culpa social, que eu chamo de culpa social, e essa culpa aqui que não está te levando muito longe. Tudo bem? Eu ia amar saber o que você achou desse vídeo aqui. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, me diz que gostou, coloca aí um curtir para eu saber que eu estou no caminho certo, para me ajudar no canal. E sim, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Compartilha esse vídeo aqui se você achar que ele vai ser útil para alguém.
E eu quero convidar você a baixar o material que eu estou disponibilizando gratuitamente, que é o Guia Prático para Descobrir Suas Crenças Limitantes. Sim, existem formas de você descobrir essas crenças que te atrapalham tanto. E nesse guia eu te ajudo de 4 maneiras. E a partir do momento em que você baixar o guia, você também vai ser convidado para um mini curso gratuito de autoconhecimento. Autoconhecimento para liderar mudanças dentro e fora de você. Baixa esse material, você vai gostar, você vai vir fazer parte da minha lista e tem muitos materiais exclusivos que eu compartilho só com quem está na minha lista. E é isso, a gente vai se ver então nos próximos vídeos. Muita gratidão. Beijo.